Fala, crente, seja bem-vindo à nossa aula para o Instituto Teológico Missionário. Ficou bom? Ficou bom o começo? Ficou legal, né? Esse resumão para vocês aí, povo de Vila da Penha City, Rio de Janeiro, sobre as cartas paulinas, ok? Nossa aula de Novo Testamento 2 fala sobre cartas paulinas. Começamos falando sobre 1 Tessalonicenses, nesse viés escatológico. Porque começamos, lembrando aí, tem tanto tempo que você não tem aula, né? Lembrando por que a gente começou com 1 Tessalonicenses, não com Romanos, não com Coríntios, porque começamos dentro de uma ordem cronológica e não temática, tá? Entendendo que 1 Tessalonicenses é um dos documentos antigos, um documentos primários, um dos primeiros documentos a serem produzidos a título de Novo Testamento. Dito isto, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela de certa forma tem uma escatologia consertada ou ajeitada. Por quê? Porque com a escrita, com o documento de 1 Tessalonicenses, o povo passou a achar literalmente que Jesus voltaria no dia seguinte. Mas não é um voltar no dia seguinte no sentido do amanhã, do que amanhã pertence a Deus. Não, não. O dia seguinte literal, hoje, quarta-feira, por exemplo, é você imaginar que Cristo voltasse, né? Cristo voltaria, enfim, amanhã, quinta. Você pode falar assim, mas Tiago, mas Cristo pode voltar amanhã. Não, sim, Cristo pode voltar, inclusive hoje. Mas a forma que nós vivemos é uma maneira de fé, crendo que ele pode voltar hoje, deveria ser assim, né? Crendo que ele pode voltar amanhã, como ele pode voltar daqui a 10 anos. Então a ideia da perseverança, da fidelidade, da busca pela santificação, da busca pela presença de Deus, mas não a ideia que você vai chegar, por exemplo, hoje, sair, parar de pagar as contas, enfim, de repente não vai se preocupar mais com algo que estava na sua agenda de hoje, porque você tem a certeza de que Cristo volta amanhã. Não, nós não temos essa certeza. Nós estamos aqui, cientes de que não somos desse mundo, mas vivemos aqui. Você não vai parar de pagar um boleto hoje, não vai ligar para a Light, ou responder aí, né? A SEG, a Light, e falar assim, não, eu não estou pagando a luz hoje não, porque Jesus volta amanhã e não tem sentido eu pagar a luz hoje. O que tem tudo isso a ver com 1 Tessalonicenses? Muita coisa, porque o povo lá de Tessalônica começou meio que a buscar o martírio, começou a vender as propriedades, enfim. A segunda carta aos Tessalonicenses vem para dar uma arrumada nisso, ok? Para explicar o seguinte, Cristo volta, sim, a volta dele é iminente, ou seja, pode ser a qualquer momento, porém, todavia, entretanto, contudo, existem alguns pequenos detalhes que acontecerão ainda. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos para a Bíblia. A partir do capítulo 2, Paulo começa detalhadamente a explicar um pouco melhor essa parousia, essa volta de Jesus. Diz assim, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Preste atenção, em 1 Tessalonicenses, ele fala para estar preparado, que será no abrir e fechar de olhos, virá como um ladrão, toda essa perspectiva da rapidez e da iminência da volta de Jesus. Porém, como eles interpretam isso de uma forma um tanto quanto complexa, Paulo perceba que ele precisa arrumar isso, ajeitar isso dentro do coração dos crentes de Tessalônica, tá? Então, a partir do versículo, logo do capítulo 2, ele começa a explicar isso. Versículo 3 diz assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, aí ele começa a listar algumas coisas que os crentes mais escatológicos, mais assim, fã de Apocalipse, gostam muito, que são aqueles pré-requisitos, ou aqueles detalhes, ou aquelas etapas, ou tópicos, enfim, que acontecerão, ou que já estão acontecendo, antes da volta de Jesus, tá? É claro que não é uma lista exaustiva, não é uma lista onde você possa marcar um xizinho ali, já aconteceu isso, então Cristo está vindo. É uma lista mais conceitual do que claramente uma lista de detalhes especificamente literais ali, ok? Ele diz então assim, começa a listar, né? Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ele vai dizer, virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo diz o seguinte, antes que venha de fato Jesus, será manifesta a apostasia. Apostasia é a negação da fé. Perceba que é algo não muito claramente assim, vai chover uma chuva vermelha, tá? Vai aparecer uma lua em formato triangular. Não é algo nesse sentido tão claramente específico. Quando ele diz assim, olha só, virá a apostasia,
que é a negação da fé, você pode compreender de várias formas. Você pode compreender com pastores entendendo que a Bíblia tem que ser atualizada, como apostasia. O que é negar a fé? Homens e mulheres de Deus, até então, homens e mulheres cristãos, pastores, referências, enfim, profetas, como você queira compreender, passando a publicamente negar a fé. Vivemos esse ambiente? Você pode dizer que sim, outros podem compreender que não, outros podem compreender que a gente já vive isso há 10, 20, 30, 40 anos. Então, assim, não há uma clareza, mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, existirá um momento da apostasia, um momento onde aqueles que se deveriam salgar não estão sendo mais o sal da terra. E aí ele fala sobre a figura que os estudiosos em escatologia compreendem como o anticristo, quando ele diz assim, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ou o homem da iniquidade, depende da sua tradução aí, tá? O que muito provavelmente é a figura do anticristo, tá? Isso é uma temática escatológica, não é da nossa disciplina, a gente está tratando sobre as cartas paulinas, 1 Tessalonicenses e 2, tem uma temática muito escatológica, porque tem essa certeza da iminência da volta de Jesus, tá? Mas isso em teologia sistemática, a parte de escatologia, vocês tratarão de forma mais específica sobre pré-milenismo, pós-milenismo, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, enfim, mesotribulacionismo, tem todas essas vertentes escatológicas quando que Cristo, não quando o sentido temporal, mas literalmente exato, mas se antes da tribulação, depois da grande tribulação, no meio da grande tribulação, se tem ou não tem grande tribulação, se a igreja passa ou não passa. Muito cuidado com alguns filmes, algumas novelas, né, que trazem uma visão assim tanto quanto mais escatológica, spielbergiana, hollywoodiana, que não tem muito a ver com a Bíblia. O fato é que Paulo está explicando para os crentes de Tessalônica o seguinte: Cristo está voltando sim, a volta é iminente, só que você não precisa vender suas propriedades, não precisa buscar o martírio. Uma coisa é acontecer o martírio, não precisa sair igual maluco buscando aí o martírio, adorando e exaltando isso. Por quê? Porque a apostasia será manifesta e o filho da perdição também se manifestará, ou seja, estejam preparados. A mensagem paulina, ele continua falando justamente sobre isso. Este, o anticristo, é aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama de Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar dessas coisas? Paulo está dizendo, então, isso tem um tempo, já venho falando isso com vocês há algum tempo. Então, a chave aqui é a questão temporal. A chave aqui é que a gente não tem a certeza do tempo. E justamente essa grande... vou usar o termo magia, mas muitas aspas para você entender, o grande diferencial, enfim, é a ideia de a gente não ter o controle do tempo. A gente não sabe literalmente a volta de Jesus. Por isso, então, a necessidade do preparo, que Paulo já falava para os crentes de Tessalônica, e a gente precisa continuar compreendendo isso, crendo dessa mesma forma. Ao não saber o dia exato que Cristo volta, isso não deve servir de pavor ou de temor para a gente, muito pelo contrário, servir de certeza de fé, de alegria, para que a gente continue perseverando nele, né? Tendo essa capacidade de perseverar. Tanto que ele vai dizer assim, a partir do versículo 13, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Mas, famoso mais, né? Porém, todavia, entretanto, contudo, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diante desse chamado, dessa escolha, desse derramar da graça de Deus sobre a vida de vocês, o que vocês devem fazer? Paulo vai dizer. Portanto, versículo 15, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, quer pessoalmente, né? Quer com voz audível, vocês estavam me ouvindo ali, quer por documento, por carta. E que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo